Bom dia, Elisa. Elisa Ferreira, muito obrigada por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa? A Elisa é a comissária europeia, responsável pela política regional, pelas reformas também, e é sobretudo sobre a política regional, sobre a política de coesão que nós vamos falar hoje. A política de coesão teve um papel decisivo na resposta europeia à crise Covid, na resposta imediata, por duas razões. Em meu entender, porque há o princípio da flexibilidade e porque havia disponibilidade para poder usar esse financiamento. Eu imagino que a Elisa, para determinadas propostas, para usar a nossa linguagem, teve que fazer o pino. Mas explique-nos lá como é que foi esse desafio de decisões imediatas para que a política de coesão respondesse à crise Covid. Antes de mais nada, obrigada, Margarida. Obrigada pelo seu trabalho, que é muito reconhecido aqui a nível europeu, e obrigada também por esta iniciativa para podermos falar da Europa. Por que não falar da Europa? E essa é uma dimensão que não é a dimensão típica, de facto, da política de coesão. A política de coesão destina-se a ajudar as regiões e os países que precisam de um impulso para conseguirem jogar o jogo da igualdade dentro do espaço europeu, terem as mesmas oportunidades e participar no tal mercado interno, da concorrência, etc. Mas, de facto, quando aparece a pandemia, e a pandemia foi qualquer coisa de inesperado, e quando se começa a antecipar que nós íamos ter uma crise económica semelhante à da Segunda Guerra Mundial, o único dinheiro que estava disponível no orçamento era o dinheiro que ainda não tinha sido executado ou definitivamente comprometido pelos Estados-membros, porque, de facto, ainda tínhamos mais uns anos à frente para executar aquelas verbas. E então, olha, viemos falar com o Parlamento, e o Parlamento teve uma posição absolutamente construtiva, e eu tenho de agradecer isso. Nós decidimos em dias aquilo que vocês costumamos decidiram em decidir em dias, anos. vocês votaram pela primeira vez por via digital, e foi uma quase unanimidade, se não me engano até foi unanimidade em algumas dessas alterações. Fomos falar com o Conselho, e no meio daquela crise toda, de facto nós tivemos uma adesão total a permitir que o dinheiro que ainda não estava de facto gasto ou definitivamente comprometido dos fundos estruturais, estamos a falar do FEDER e do Fundo Social Europeu e do Fundo de Coesão para algumas destas valências, fosse utilizado, e aí com flexibilidade total. Alguns países utilizaram-no a financiar a 100% e com o mínimo de formalidade a financiar as máscaras ou os desinfetantes, o pessoal adicional dos centros de saúde e dos hospitais, a financiar os computadores para as escolas, a financiar as PMEs que receberam dinheiro para se manterem vivas, apesar de não poderem fazer negócio. Para manterem os postos de trabalho. E até o trabalho a tempo parcial, ou até mesmo a suspensão do trabalho efetivo, para que as pessoas, de facto, não quebrassem o vínculo com as empresas. E aparentemente isso resultou. É evidente que depois tivemos um impulso muito mais forte, que foi o PRR, mas a verdade é que o PRR se vai sentindo na economia com o tempo. Quer dizer, estamos agora a começar a sentir, e a pandemia foi lá atrás. E aquilo que de facto na altura, esteve disponível, porque era dinheiro que já estava disponível e não dívida que se ia contrair ao mercado mundial, serviu e digamos, para nós foi um conforto verificar. Foram 23 bis em linguagem europeia, mas 1.000 milhões de euros em português, portanto, billion em inglês. E de facto foi bastante dinheiro, mas não chega a 10% da política geral de coesão, portanto sobretudo é limitado. Porque o Next Generation EU, portanto o Plano de Recuperação e Resiliência, até ser aprovado, levou cerca de um ano. É isso. E a política de coesão agiu no dia seguinte. Já estava lá e agiu no dia seguinte. Foi uma questão de nós, digamos, a pandemia foi declarada em fevereiro, e nós em abril estávamos a pôr o dinheiro nas mãos dos Estados-membros, portanto foi de facto um trabalho. E eu também, se me permite, gostava aqui de deixar um reconhecimento também ao pessoal, às pessoas que trabalharam dia e noite, muitas vezes online, para poderem despachar tudo isto. Pessoal daqui, pessoal do Parlamento, e eu acho que aquela ideia, a política de coesão é muito lenta, é muito rígida, acho que levou de facto aqui um choque. Isso, exatamente, é que a burocracia aqui percebeu que era necessário reagir de imediato e reagiu. Não, é impressionante. E todas estas estruturas de facto funcionaram, não há nada como a urgência. E a seguir temos outra crise. Temos a guerra na Ucrânia,
temos, digamos, o impacto nos preços da energia. Temos o programa REPowerEU para apoiar os Estados-membros a responder à crise, ao aumento dos preços da energia e, ao mesmo tempo, criar condições para a autonomia energética da União Europeia. E, mais uma vez, a política de coesão foi chamada, ou o Fundo de Coesão, os financiamentos da coesão foram chamados à colação no sentido de também poderem entrar aqui. É verdade. Enfim, tínhamos a pandemia, parecia relativamente dominada, estávamos à espera de voltar à normalidade e nessa altura surge a invasão da Ucrânia pela Rússia e a política, antes mesmo do REPower, a política de coesão fez uma outra alteração, outra vez, com a grande cooperação do Parlamento Europeu, a grande cooperação dos Estados-membros e tornamos a criar uma facilidade de financiamento do apoio aos refugiados ucranianos. Certo. E essa é uma facilidade que ainda se mantém e que só vai ser revista em 2024. Isto é, não se utilizam só para este fim os dinheiros do programa 2014-2020, mas também os de 21-27. Isto é, os Estados-membros, alguns, continuam a fazer este apoio. E o que é que ele significa? Significa financiar a 100% algumas despesas e permitir, inclusivamente, e isto foi outra das alterações qualitativas que foram feitas, permitir que sejam apresentadas custos sem fatura. Isto é, basta um refugiado estar inscrito ao abrigo da proteção europeia. Exatamente. Portanto, da diretiva que foi ativada. Da diretiva de António Vitorino. De António Vitorino, isso mesmo. Que foi ativada e, a partir desse momento, ele tem direito a receber 100 euros por semana durante meio ano. Durante 6 meses. E, portanto, isso significa que pessoas que estejam a acolher refugiados, se o Estado-membro assim o quiser, pode, de facto, ativar inclusivamente as suas despesas ao nível de saúde ou de educação e ser reembolsado a 100%, utilizando para tal os fundos estruturais. E depois houve uma segunda iniciativa, isto é, um segundo bloco de iniciativas, chamemos-lhe assim, que é esse que a Margarida está a referir, e que em alguns países tem imensa importância, é permitir aos Estados-membros, ainda com as verbas de 2014-2020, permitir aos Estados-membros fazerem o financiamento de famílias que não tenham condições para pagar a conta da energia, uma vez que houve um aumento muito grande em alguns países da fatura energética, e mesmo a pequenas e médias empresas também apoiá-las para que não sejam excessivamente impactadas na sua estrutura e na sua sobrevivência. Portanto, 3 níveis de alterações, umas para Covid, outras para refugiados, ucranianos e outra para a energia, e agora esperemos que as coisas finalmente entrem na normalidade. Vamos a ver. Então agora passamos para a normalidade. Vamos a ver. Nós temos a política de coesão, é uma das políticas que nós podemos dizer mais antigas da União Europeia, na medida em que ela está logo consubstanciada no Tratado de Roma. E a política de coesão tem, como o nome indica, promover a coesão social, a coesão territorial, a coesão geográfica. E agora gostava que a Elisa partilhasse connosco a avaliação que faz sobre esta função da política de coesão. Antes de mais nada, eu acho que... E acabou de publicar o 8º relatório da coesão. O 8º relatório, que eu acho que vale a pena fazer o download da net, até porque ele é muito amigável. Isto é, tem de facto uma estrutura muito com base em mapas e, digamos, uma imagem fala mais do que mil palavras, não é? E, portanto, olha-se para a imagem e imediatamente se percebe o que é que se está a transmitir. Essa avaliação é feita e o que se percebe é que a política de coesão, e eu vou citar o Banco Mundial porque não tem, digamos assim, não está próximo do assunto, e ele considera a política de coesão a grande máquina de convergência europeia. E eu acho que isso que é do mundo, e cita a Europa como uma estrutura que conseguiu fazer convergência. E a verdade é que os Estados-membros que entraram mais tarde, portanto 2004 e 2007, eles entraram com um PIB per capita um pouco acima de metade do nível europeu médio, portanto 55%, 57%, e neste momento estão acima dos 75%. E, portanto, de facto,
digamos, olhamos para a Polónia, olhamos para a República Checa e vemos um poderio, uma força que de facto se alimentou muito da força interna, mas também da política de coesão, inquestionavelmente. E nós olhamos para o nosso país, certo. O nosso país há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás, nós víamos o que era e o que é hoje, em termos das estruturas de educação, as pessoas já saúde, se esqueceram que não havia água canalizada, não havia água que não havia tratamento de esgotos, que as escolas estavam velhíssimas, etc. Tudo. Os centros de investigação. Eu acho que valia a pena até transmitir à nova geração o que foi o progresso obtido. Dito isso, há problemas e um dos problemas é que, passado este impulso inicial de que Portugal beneficiou, a Espanha, a Grécia e depois os países mais recentemente membros, os membros mais recentes, passada essa fase, nós começamos a notar, sobretudo nos países mais antigos, uma certa estagnação. Isto é, eles chegam aos 60%, 70% da média da União Europeia e ficam ali quando já ultrapassaram o nível básico de infraestruturas, e às vezes nós fazemos uma discussão muito na base de houve muito progresso e agora não há progresso. É evidente que um país que está completamente bloqueado, uma região bloqueada, claro, porque não tem estradas, não tem acessibilidades, não tem água, não tem esgotos, basta um influxo de investimento inicial para lhe dar um salto enorme. Mas depois, a partir do momento em que é preciso aumentar a competitividade das empresas, densificar a base da competitividade, trabalhar nas ligações universidade-empresa, no valor acrescentado que sai das universidades, na ligação aos centros tecnológicos, a coisa já começa a não ser tão simples. E, portanto, aquilo que Mas neste hoje momento... temos em Portugal centros de investigação e universidades que participam, e isso é muito interessante, em redes europeias, e por participar em redes europeias, permite-lhes participar em redes mundiais. É isso mesmo. E eu acho que cada vez mais, olhando para países como Portugal, é importante nós sairmos da política de coesão como algo que nos é banal e que já toda a gente acede à política de coesão porque monta uma empresa igual à outra. Portanto, isto não é o objetivo da política de coesão. A política de coesão permite fazer aquilo que de outra forma seria difícil fazer. Isto é, entrar em áreas de inovação, por exemplo, cobrindo parte do risco de novos negócios. Estimular testes e vindas da universidade ou dos centros tecnológicos para a economia em geral. Sim, porque uma das dificuldades que nós temos, e não somos só nós, nós temos, digamos, produtos da inovação e que são produzidos por grupos de investigação nos mais diversos centros e depois não temos a mesma capacidade para transformar a inovação em valor. Claro, portanto, a economia a absorver essa inovação. O que significa daquilo que normalmente se chama de cluster, mas é uma conjugação de posturas que se alimentam mutuamente e que requer também, por exemplo, que a banca responda, que financie. Ora, a banca também europeia é uma banca que por vezes tem dificuldade em entrar nessas dimensões de avaliação de risco. Por exemplo, aí o BEI, o Banco Europeu de Investimentos, pode ter um papel fundamental. Os bancos de fomento são exatamente entidades, mas também o próprio capital de risco, e é preciso, quando se fala do estímulo ao mercado de capitais, digamos, por vezes, em alguns países consegue-se fazer grupos de pequenas empresas e grupos de investidores que, no fundo, diluem o risco inerente, mas é preciso entrar nessas dimensões para acrescentar valor e poder pagar salários mais elevados, porque, de facto, o salário baixo não funciona. Outro dos riscos, e isso é patente em muitos países, e é um risco grande, é este salto de desenvolvimento de ser cego em relação ao espaço. Isto faz com que, se não houver um reequilíbrio territorial, e quando se está a falar de coesão, está-se a falar de coesão territorial, também social, mas também territorial, aquilo que acontece é que o congestionamento nas grandes cidades ou nas zonas desenvolvidas mata a dinâmica dessas cidades. O que é que eu quero dizer com isto? Se de facto uma cidade cresce com toda a gente que vem do resto do território, até um limite a partir do qual ela começa a ter ineficiências, o que é que acontece na prática? Em vez dessa cidade, desse núcleo, se concentrar na inovação, em, por exemplo, gerir o trânsito com novas técnicas, como está a acontecer em muitas cidades, com novas técnicas que usam a inteligência artificial e, portanto, minimizam o impacto ambiental também através de uma gestão de tráfego inteligente, quando não
trabalham na investigação de novos materiais, de, por exemplo, novas tecnologias de construção que permitem a poupança energética. Portanto, quando não trabalham nestas dimensões, elas continuam, depois de anos e anos de financiamento a casas e a transportes, continuam a financiar casas e transportes e acabam por criar condições de insustentabilidade. Porquê? Porque as pessoas vêm para o grande centro, ficam nos arrabaldes, na periferia, gastam porque não conseguem pagar o preço das casas no interior da cidade, porque o preço da habitação transforma-se num preço absolutamente exorbitante, perdem o dia nos transportes para trás e para a frente, e a qualidade de vida, sobretudo das mulheres, e a condição para se criar uma família fica muito diminuída, e nós queixamos-nos de falta do envelhecimento da nossa sociedade. Esquecemos desses pontos. Problema, e nós não estamos a dar condições para os jovens se organizarem. Eu visitei, por exemplo, em Évora e em Bragança, centros de acolhimento empresariais que foram a opção de grandes multinacionais para se localizarem, e quando eu lhes perguntei porque é que têm aqui 100 engenheiros ou economistas, eles disseram porque nós aqui conseguimos oferecer muito melhores condições de vida aos nossos cidadãos. E com a internet não é preciso aos nossos colaboradores, aos nossos empregados, não é preciso estar nos grandes centros urbanos, e a qualidade de vida aqui é muito melhor. E, portanto, eles com o mesmo salário conseguem ter uma vida muito mais estável, muito mais calma e melhor qualidade. Essa questão leva-me a colocar a questão do futuro da política de coesão. Ou seja, nós podemos falar de uma nova geração de políticas de coesão. Ou seja, quando a Elisa discute, cria um grupo de especialistas para discutir o futuro da política de coesão, quando pensamos no próximo quadro financeiro plurianual a seguir a 2027, quais são as suas grandes ambições? Onde é que nós podemos falar de uma nova geração de políticas de coesão? Nós estamos, de facto, a vida vai mudando e as políticas têm de acompanhar. E, portanto, nós neste momento abrimos um debate durante este ano, para o qual eu convido todos os ouvintes, e se quiserem mandar propostas, são muito bem-vindas. Temos, de facto, um núcleo central de pessoas que já trabalharam em política de coesão. Nós preferimos pessoas que não estejam no ativo para não estarem condicionadas às instituições. Às próprias políticas, sim. Mas aguardamos as colaborações e as sugestões das instituições também, obviamente. O Parlamento está a trabalhar nisso, o Comitê das Regiões está a trabalhar, muitos parlamentos estão a trabalhar, darem as suas ideias, os seus contributos para a melhoria das margens, portanto, o aproveitamento das margens da política de coesão. Eu acho que nós temos de voltar, de algum modo, a refletir sobre tipologias de regiões. Nós às vezes dizemos, não é preciso estradas mais, nem é preciso... Se nós formos ver algumas das regiões que eu tenho visitado na Roménia, por exemplo, ou na Bulgária, é evidente que algumas regiões estão como estava Portugal, ou algumas regiões ainda de portuguesas há 30 anos atrás. Mas eu penso que um cidadão europeu tem de ter, no fundo, acesso a um nível razoável mínimo de bem-estar, incluindo internet e serviços de saúde e de educação. E a seguir nós temos de trabalhar cada vez mais as condições para adaptar as políticas à diversidade dos diferentes territórios. Temos um caso específico, que é o Fundo de Transição Justa, que em Portugal cobre 3 áreas específicas, mas que em alguns países, digamos, tem um significado porque estão numa transição ecológica enorme. Portanto, a política tem de continuar a apoiar o desenvolvimento, mas um desenvolvimento que já agora é cada vez mais exigente em termos de cumprimento de objetivos ambientais e energéticos. Cada dia é mais virado para a inovação e para a tecnologia. Temos de estimular países e regiões, como é o caso de Portugal, que já estão num nível razoável de desenvolvimento, a entrarem na concorrência internacional, isto é, a candidatarem-se ao Horizon e a não estarem dependentes do acordo com os envelopes nacionais. E temos de conseguir apostar em utilizar essas novas tecnologias viradas para o cumprimento das normas ambientais, para a investigação de caráter ecológico, e nós participarmos na agenda europeia de avanço tecnológico nessas dimensões. Há todo um conjunto de fileiras, as baterias, há um trabalho, por exemplo, e não interessa serem indústrias
Eu não acredito em indústrias tradicionais ou não tradicionais. Há a proposta da Comissão Europeia sobre a indústria verde. Sobre a indústria verde e, portanto, neste momento eu sei que há investigação, por exemplo, em materiais têxteis que permitam a reciclagem, há inovação na indústria das bicicletas, há inovação nas indústrias da metalomecânica. Portanto, aqui o que a Elisa está a propor é que a nossa participação no programa de investigação, Horizonte Europa, os fundos do envelope nacional possa permitir, possa financiar um efeito multiplicador. Fazer essa transição. E, no fundo, nós olharmos para os diferentes espaços e percebermos que estimular as ligações intersetoriais, ou as ligações com a universidade, numa zona que assenta, por exemplo, no turismo. Provavelmente deveria concentrar-se muito mais em transformar esse produto turístico num produto de impacto nulo sobre o ambiente, e há regiões europeias que já estão a trabalhar aí, e como é que nós podemos jogar nisso de maneira a aumentar a competitividade e o valor acrescentado dessa zona nessa base, enquanto uma zona que, por exemplo, depende da agricultura, pode fazer o mesmo através de agricultura mais sensível às questões ambientais, novas tecnologias, novas seleções de sementes, novas maneiras de fazer a rega, novas maneiras de fazer inclusivamente podas, etc. E a evolução dos produtos. E temos muita investigação a nível europeu também nessa área, de facto, de acrescentar valor em produtos de base agrícola e de base alimentar. E se nós estivermos a pensar numa zona de têxtil e vestuário, ou se estivermos a pensar na zona dos moldes, ou se estivermos a pensar numa zona de tradição carbonífera ou elétrica, temos de adaptar as políticas às circunstâncias que essa zona nos exige. E aos dois objetivos fundamentais, que é a transição climática e a transição digital. Mas crescer, aumentar valor, mas tendo em mente que as balizas são essas e os nossos objetivos são esses. Porque, de facto, um país não pode dar só ao luxo de deixar partes substanciais da sua população e partes substanciais do seu território abandonados, mas para isso tem de ter pensamento estratégico para cada um destes subespaços. E, portanto, eu acho que manter as linhas gerais, mas reconhecer a diversidade e criar as condições para que essa diversidade possa materializar-se, são desafios sobre os quais nós todos estamos a trabalhar e a refletir. E espero que a proposta que nós aguardamos por parte da Comissão Europeia de revisão do quadro financeiro plurianual, do orçamento plurianual da União Europeia 21-27, que esperamos para o verão, já possa incorporar algumas dessas propostas. Muito obrigada, Elisa, por ter participado no podcast E se Falássemos da Europa. Obrigada, Margarida. E continuação de bom trabalho também para si.